na lógica clássica ou formal, é o conceito de proposição. Vocês têm apontadinhos ali, apontado, não é? Mas se quiserem ir ampliando, enfim, colocando no caderno aquilo que achar a mais, né, que é importante que você tenha de apontamento. A proposição, por definição, é toda sentença que eu possa, ao fazer a leitura, eu possa dizer verdadeiro ou falso. Tudo aquilo que eu consigo atribuir um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se eu escrevo isso aqui para vocês, vamos usar um assunto lá da matemática. O que eu disse aqui no quadro? 2 é par. Refiro-me ao número 2. Você dirá isso como verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Então foi possível o julgamento. Portanto, ela é uma proposição. Okay? Tudo aquilo que eu consiga dizer, isso é verdadeiro ou é falso, é proposição. Se eu lhes perguntar assim, por favor, veja aqui. Porto Alegre, perguntar não, se eu disser. Eu vou botar abreviado aqui, gente. A capital dos paulistas. Verdadeiro ou falso? É falso. Foi possível julgar, é proposição. Tudo aquilo que eu possa julgar, então, é proposição. Se eu lhes perguntar aqui, Helsinki é a capital da Dinamarca. Talvez tu não saibas me dizer na hora, mas tu vai no Google ali e está errado. Helsinki é a capital da Finlândia, não é da Dinamarca. Mas você vai poder atribuir um valor, ou verdadeiro ou falso. É proposição, certo? Mas se eu trago a sentença para vocês, por favor, esta. Que horas são? Verdadeiro? O que você me dirá? Verdadeiro ou falso? Você não dirá. Então não é proposição. Então proposição é aquilo que eu posso julgar. Beleza? Bem tranquilo. Gente, mas claro, pelo conceito vocês têm aí toda a sentença. Vejam, acho que está anotada declarativa, não está? Bem no conceito lá, toda sentença declarativa. Esta de fato não é uma sentença declarativa, ela é uma sentença interrogativa, então é claro que ela não é proposição, certo? Até por essa escapatória aí. Só que assim, pessoal, nós podemos ter uma série de sentenças declarativas, vejam, não interrogativas, né? Mas que ainda assim não são proposição. Então, meu conselho para você é assim, bote no caderno agora exclusões. Então, defina lá proposição, você já tem o conceito, e aí vamos anotar agora exclusões. Então, a gente vai fazer uma lista, são poucos, são 6 ou 7 itens que não são ditos proposições. Essa é uma parte, pessoal, que é um pouco mais teórica, dificilmente as bancas cobram, mas eventualmente cobram, não é? Então acho que é importante que a gente saiba. E numa das listas de exercícios que eu tenho aqui, justamente tem uma questão que envolve isso, o que é proposição e o que não é. Certo, minha gente? Então definam lá. Primeira exclusão, frases interrogativas. Frases interrogativas. E aí vamos anotar ao lado um exemplo. Que horas são? Ponto de interrogação. Mas isso é bem óbvio, né? Bem tranquilo, né? Tudo aquilo que for uma pergunta, se eu tiver uma frase, por mais extensa que seja, lá no final um ponto de interrogação, não é proposição. Segundo, frases exclamativas. Ok? Um exemplo. Feliz Natal, pontinho de exclamação. Feliz Natal. Toda frase exclamativa não cabe julgamento. Ah, se eu tenho anotado lá, Feliz Natal, você não diz verdadeiro ou falso. Entendem, gente? Ela é exclamativa. Diferente de uma sentença declarativa. Terceiro, frases imperativas. Gente, o que denota uma frase imperativa? Qual é a sua característica? Uma ordem, pode ser também um desejo, uma súplica, um pedido. Vamos colocar uma. Jogue, um exemplo aí, jogue o lixo no lixo. Boa noite. Eu deixei um material já ali, se tu quiseres pegar ali, à esquerda. Jogue o lixo no lixo. Então, pessoal,
Modo imperativo, não importa o tempo verbal. Se for um verbo no modo imperativo, não se julga. Jogue o lixo no lixo. Em Porto Alegre, visite a Casa de Cultura Mário Quintana. Ok? Isso é um pedido, é uma súplica, pode ser um desejo, não é proposição. Beleza? Próximo. Frases com pronomes pessoais. Frases com pronomes pessoais. Há dois tipos de pronomes pessoais, um pouquinho de português agora, né? Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, temos o do caso oblíquo, né? O reto são as pessoas verbais, né? Os oblíquos nunca aparecem. O me, mim, comigo, te, essas coisas não aparecem em proposição. O que poderá aparecer é do caso reto. Normalmente, gente, terceira pessoa do singular. Ele, ela. Basicamente é isso que as bancas vão trazer. Uma vez uma prova, são mais de 20 anos dando aula, eu vi um eu. É pronome pessoal. Eu gosto de maçã. Não dá para julgar, mas não é comum, totalmente incomum. Em 20 anos eu vi uma única vez. As bancas trazem ele e ela. Eventualmente plural, eles, elas, mas o comum mesmo é ele e ela. Não dá para julgar. Por que não dá para julgar? Vamos botar um exemplo aí ao lado. Ele é concurseiro. Ao ler essa frase, exatamente o que está aqui, ele é concurseiro, você sente segurança para dizer verdadeiro ou falso? Não, porque nós não sabemos quem é ele, entende? Então, de fato, não dá para julgar. Agora, se eu tiver um nome, Pedro é concurseiro, aí não importa o Pedro, vamos deixar claro, professor, mas eu conheço um Pedro que é concurseiro, então para mim a frase é verdadeira. O colega conhece um Pedro que não é concurseiro, para ele é falsa. Mas em ambos os casos cabe julgamento. E não precisa ser nome completo, sobrenome não, nome próprio, Pedro, ok, minha gente? Tranquilos? Beleza. Gente, esse tipo de frase, anotem aí ao ladinho, ele é dito em lógica sentença aberta. Frases que contenham pronomes, então, pessoais, não são proposições, em lógica nós chamamos de sentença aberta. Certo? Muito bem. Outro motivo de exclusão. Nós falamos até para eu puxar pela memória e lembrar, interrogativa, exclamativa, imperativa, pronomes pessoais, isso. Frases com indeterminação. Frases com indeterminação. Isso é chatinho, mas é importante vocês terem esse apontamento, gente. É bem rapidinho, a gente já conclui essa parte. Frases com indeterminação. Um exemplo. Um homem que não chora. Um homem que não chora. É uma frase, nós temos os elementos, aqui tem verbo, tem sujeito, tem predicado, então ela é uma frase para todos os efeitos. Só que quando você lê isso, um homem que não chora, verdadeiro ou falso? Tenho segurança para julgar? Não, porque ela é indeterminada. Diferente desta, ainda que tenha uma certa analogia, né, também não dá para julgar aqui, mas gente, quando é pronome pessoal, aí eu dito sentença aberta, lembram? Essa frase indeterminada, ela não é sentença aberta, não confunda, mas não é proposição, pela indeterminação que ela traz. Um homem, ora, quem é esse homem? Não sei, então não posso julgar. Qualquer frase nesse sentido, normalmente vai aparecer esse pronome aqui, não é indefinido, um homem, uma mulher corajosa, um bebê que chora o dia inteiro, coisa do tipo, nunca vai dar pra gente julgar, certo, minha gente? Muito bem. Diferente se eu tivesse uma frase, Pedro é um homem que não chora, aí eu julgo, porque aí estou falando do Pedro é sujeito. Tranquilos? Então, frases com indeterminação, frases, que mais? Botem, oi? Paradoxo também, mas botem antes frases ambíguas. Ambíguas. O que é ambiguidade? Recordam? Duplo sentido. E aí é óbvio, se eu tenho uma frase que me traz um duplo sentido, como é que eu vou poder julgar, né? Saber o teor dela. Botem um exemplo aí. Carla atropelou o cachorro do Carlos.
Carla atropelou o cachorro do Carlos. Verdadeira ou falsa essa frase? Eu não sei. Por quê? Porque o cachorro do Carlos pode ser o pet, mas pode ser o Carlos, que é um cachorro, conotação pejorativa, enfim. Percebem, gente, a ambiguidade? Não se julgue esse tipo de frase, então. É incomum, mas pode aparecer, eventualmente, uma frase ambígua. Tranquilos? Então, toda forma de ambiguidade. A outra lá, a banca bota, aí naturalmente que ela vai colocar tudo em letra maiúscula aqui. Você já vai entender por quê. O que você me diz de ele voou de azul? É ambíguo. Há uma companhia aérea que o nome é o quê, gente? É tudo azul, né? É claro que aí ela tomaria cuidado. Não, e o ele nem seria proposição também, né? Vamos colocar um Carlos aqui, para ter um sujeito. E aí não é proposição. Claro que se ela fosse escrever assim, aí ela ia se denunciar porque o azul, como todo nome próprio, teria que ser em letra maiúscula aqui. Aí é diferente de colocar assim, que assim ele viajou, voou com uma roupa azul, entende? Mas aí ela coloca dessa forma que realmente não tem como diferenciar. Tranquilos? Ambiguidade. Mas é raro aparecer. E última, frases paradoxais. Frases paradoxais. Ok, minha gente? Tá. É teórico também, mas eu preciso que vocês anotem aí agora para poder entender o paradoxo. Botem lá, princípios. Botem um pouquinho abaixo. Deixem um espacinho. Deixa eu ver. Não, essa é a última já. Então vocês podem deixar um espaço e já anotem princípios. Turma, há 3 princípios sobre as quais as proposições são alicerçadas, mas as bancas trabalham 2 apenas. Há um que é o da identidade, esse a gente nem fala porque elas não cobram. Então o princípio é o seguinte, anotem lá. Princípio primeiro, não contradição. Nós temos o princípio da não contradição. Qual é o conceito disso? Anotem lá, bem, de uma maneira bem simples. Toda proposição verdadeira não poderá ser falsa. Toda proposição V maiúsculo, verdadeira, não poderá ser F maiúsculo, não poderá ser falsa. E vice-versa. Então, turma, toda frase que ao fazer o julgamento eu percebo que ela é verdadeira, tem como essa frase ser falsa? Claro que não. Se ela é verdadeira, ela é verdadeira. Se ela é falsa, ela é falsa. É nesse sentido. Então, para ser uma proposição, a frase ou é verdadeira ou é falsa. Mas se for uma coisa, não pode ser outra. Acho que é tranquilo, né? Beleza. Próximo, terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Só tem mais esse agora. Terceiro excluído. Toda proposição é verdadeira ou falsa. Toda proposição é verdadeira ou falsa. Ponto e vírgula. Não há uma terceira opção. Não há uma terceira opção. Então não há uma terceira opção. É tudo meio parecido, na verdade, que a banca está dizendo, né? A primeira da contradição é que se for verdade, não pode ser falso, e vice-versa. Essa, ele está dizendo que não existe uma possibilidade. Se nós temos uma frase em que ora aquilo é verdadeiro e ora aquilo é falso, não é proposição. Porque não existe uma terceira opção. Ou ela é uma coisa ou é outra. Certo, minha gente? Muito bem. Gente, mas não se preocupem com isso. Aí é filosofia, então as bancas não vão estar cobrando de vocês tão a fundo isso. É apenas para a gente poder entender o paradoxo agora. Colocamos frases paradoxais. Nós escrevemos lá. Aí vocês vão escrever o seguinte exemplo assim. Coloquem assim. Esta frase é
falsa. Esta frase é falsa. Eu quero que vocês observem uma coisa. Pelo que nós elencamos antes de paradoxo aí, essa frase tem algum dos pecadinhos aí? Vamos dar uma olhada. É interrogativa? Não. Exclamativa? Não. Imperativa? Não. Pronome pessoal? Não. Isso aqui é um pronome, o que é esse? Demonstrativo, né? Esta, esse aqui, beleza. Não é indeterminada, ela está clara. Não é uma frase, é esta frase. Tudo bem, mas não é proposição. Por quê? Vamos entender então. Gente, o que diz o princípio da não contradição? O primeiro aí. Toda proposição verdadeira não pode ser o quê? Falsa e vice-versa. Então vamos partir da seguinte ideia, de que, como não tem nenhum dos pecados anteriores ali, vamos entender que isso é uma proposição para todos os efeitos. E para tal ela poderá ser o que mesmo? Verdadeira ou... Então vamos partir da ideia de que é verdade. Essa frase é verdadeira. Concordam comigo? Então vejam, se ela é verdadeira, o que ela me diz é algo verdadeiro, é veraz, é verdadeiro. E o que ela diz? Esta frase é falsa. Então se eu assumo que o que está escrito aqui é verdade, eu tenho que entender que a frase, na verdade, ela é o que, gente? Ela é falsa. Afinal, é verdade que ela é falsa. Não quero confundi-los lá. Mas é contraditório. Não fere aquele princípio. Toda frase verdadeira não pode ser falsa. Ah, professor, não estou bem convencido ainda. Então vamos partir da ideia de que seja falso. Então essa frase ela é falsa, concordam? O valor lógico dela é falso. O que ela está dizendo? Que esta frase é falsa. Mas se o seu valor lógico é falso, significa que ela não é o que está aqui. Portanto, ela terá que ser o que, gente? Verdadeira. Confuso. Um pouquinho, né? Mas é essa a ideia. Não é proposição. Isso é paradoxal. Muito bem. Professor, agora me preocupou. Como é que eu vou definir um paradoxo? Como é que eu vou entender? Então, vocês vão apontar aí de uma maneira muito simples. Anotem lá. Paradoxo. E eu vou colocar aqui duas características que você mata a charada. Percebe que é paradoxo. O paradoxo, gente, primeira característica. Essa frase, ela tem que ter cunho pessoal. Repare, 2 é par. Isso é proposição, não é? Sobre quem que eu estou falando? É sobre o 2. Porto Alegre é a capital dos gaúchos. É proposição? É. Sobre quem que eu estou falando? Sobre Porto Alegre, sobre um outro. Esta frase é falsa. Sobre quem que eu estou falando? Sobre alguém ou sobre ela? Sobre ela. Esta frase, eu aqui. Percebem? Cunho pessoal. Outros exemplos. A frase escrita dentro destas aspas, ele abre aspas ali, é uma tal, tal. Mesma coisa. Entendem, gente? Então tem que ter essa característica. Tem que falar de si. Esta frase... ou esta sentença, pode ser por vezes até esta proposição, porque é um blefe, na verdade, né? Essa proposição é falsa. Ele está dizendo que é proposição, mas eu sei que na verdade não é, porque é paradoxal, certo? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. Se eu escrever isso aqui, esta frase é verdadeira. Ponderem comigo. Se ela, vamos partir da ideia de que é verdade. E aí, de fato, eu percebo que o que ela diz é o quê? Que ela é verdadeira. Então, isso não é contraditório. Aí ela é proposição. O que essa frase tem de diferente da anterior? Essa fala sobre o quê? Que ela é verdadeira. A outra dizia que ela é o quê? Falsa. Está aí a segunda característica. Então, além de cunho pessoal, remete à ideia de falsidade ou mentira. Simples assim. Falsidade ou mentira. Toda frase que apresentar essas duas características, não titubeia. O que ela é, gente? Paradoxo. Portanto, não é proposição. Certo? Muito bem. Gente, tranquilos até aqui? Indo? Beleza. Ok. Eu quero que você só faça um apontamento a mais agora abaixo aí, sentença aberta.
Vamos falar um pouquinho de sentença aberta. Muito bem. A gente já viu um exemplo aí de sentença aberta, né? Que são aquelas frases que contêm pronomes pessoais. A ideia de ser sentença aberta, gente, é que pela escrita nós não temos como definir ser verdadeiro ou falso. Faltam elementos. Quando eu digo ele é médico, eu não sei porque é ele, ok? Então eu quero que vocês anotem que há dois tipos de frases ou dois tipos de expressões que são ditas sentenças abertas em lógica. Uma delas são as frases com pronomes pessoais, que foi o que a gente já tinha visto naquela hora, ok? E temos também um segundo tipo de expressão, que é uma coisa lá da matemática, que são expressões algébricas. Então anotem aí também expressão algébrica. Aí eu quero que vocês observem a similaridade entre elas. Eu digo aqui, ele é médico. Eu digo, X é par. Você pode julgar aqui ele é médico? Não. Você pode julgar X é par. Naturalmente que X refere o meu número. X é par. Por que eu não posso julgar? Porque eu não sei quanto vale X. Aqui eu não posso julgar porque eu não sei quem é o ele. Certo, minha gente? Muito bem. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. As sentenças abertas, elas facilmente podem se tornar proposição. De que forma? Se eu tiver na frase um elemento adicional que justifique, no caso, esse pronome ele, ou no caso aqui da minha frase o X. Então, se por exemplo eu escrevo uma frase como essa daqui, bota um exemplo aqui embaixo. Se João é médico, então ele trabalha em hospital. Se João é médico, então ele trabalha em hospital. O que não é uma frase verdadeira. Nem todo médico trabalha em hospital. Eventualmente pode ter um médico que trabalha somente em clínicas, enfim. Muito bem. Mas eu quero que vocês observem uma coisa. Tem ele aqui? Tem. Mas esse ele claramente está retomando quem aqui no texto? O João. Então é proposição, nesse sentido. Entendem? Porque os pronomes, eles substituem nomes nas frases, né? Só que se eu escrevo apenas ele trabalha em hospital, não dá para julgar. Só que nesse caso estou falando sobre quem? Sobre o João. Certo, minha gente? Então, torna a proposição nesse caso. E da mesma forma o X. Reparem, se eu colocar uma frase agora aqui. Se X, botar uma diferente daquela ali. Se X mais 2 é maior que 5, vírgula, então X é maior que 3. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Se eu trouxesse apenas isso aqui para vocês, X mais 2 é maior que 5. Você me diria verdadeiro ou falso? X mais 2 é maior que 5. Não dá para julgar. Porque dependemos do valor de quem, gente? X. Gente, tem valores que tornariam verdadeiro? Pensem um pouquinho e me digam lá. X mais 2 maior que 5. Quanto que teríamos para o X aqui que tornaria verdadeiras? 3? Serve? 3 não serve, né? 4? Sim. Qualquer número maior que quanto? Que 3. 3,1 já serviria. Estão me entendendo? Então eu tenho valores que serviriam, outros não serviriam. No momento que eu digo isso aqui, no entanto, ó, se X mais 2 é maior que 5, então X é maior que 3. Então agora, no momento que eu escrevo X é maior que 3, eu estou dando um parâmetro para que eu possa estar julgando. Escolha um valor que seja maior que 3, gente. Aqui qualquer um valor, portanto.
4. Ah, então o meu x vale 4. Aí eu vou poder substituir ali, eu vou poder julgar se é verdadeiro ou falso. Nesse caso é verdadeira, né? Porque se qualquer valor é maior que 3, de fato eu vou ter verdade aqui. Mas eu poderia ter uma frase que fosse falsa, sem problema. O importante é que, para esse meu x, eu tenho agora um parâmetro. Eu defini quais são os valores de x que eu devo considerar para poder julgar aqui. Entenderam, gente? Então, da mesma forma como esta de cima, esta de baixo, ela é proposição. Vocês anotem o seguinte: as bancas costumam chamar de sentença aberta quando a frase não me dá possibilidades para julgamento. Nesse caso, ela é proposição também, mas as bancas, nesse caso, também podem chamar de sentença fechada. Então, sugiro que aí vocês anotem também isso, né? Eventualmente uma banca pode falar, é porque uma sentença fechada. É o mesmo que proposição. Mas ela chama para essas frases aqui, ó, que tem ou pronome pessoal ou expressão algébrica, mas devidamente definidas. Portanto, eu consigo julgar. Então elas costumam dizer que isso é uma sentença fechada, que é o mesmo que proposição. Vamos resolver uma questão, já que eu tenho uma listinha aqui. Meu amigo, posso te pedir a gentileza? Hoje eu vou te escolher para meu secretário. Entrega uma para cada aí, por favor. Só consegue uma para mim depois aqui? Pode deixar ali atrás separadinho numa outra. E depois consegue uma para mim. Aham, tá. Só para conseguir uma para mim ali depois. Muito bem. Todos receberam, gente? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha juntos na questão número 11. Questão 11. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Então, sentença tem que ter sujeito e predicado. É um pouquinho diferente a forma como a banca nota aqui os nomes, mas é a ideia de proposição ou não ser proposição, que aí seria apenas a expressão. Primeiro, o que você tem na 1 ali, gente? 3 mais 9 é igual a 12. Isto aí é uma oração, vamos ver ali, orações, é uma sentença, vamos ver, sentenças são orações, e o que mais que ele fala depois? Há expressões e sentenças. Para ser sentença tem que ter sujeito e predicado, ok? Esta tem sujeito e predicado? Sim. Tem. Na verdade, falamos da soma 3 mais 9, se é sujeito, beleza. Pelé é brasileiro. Temos? Temos um sujeito, temos um predicado. A mesma ideia, é proposição, é nesse sentido. A terceira, gente, o jogador de futebol. É sentença, isso é uma expressão? É uma expressão, na verdade, né? Beleza, não dá para julgar. Próxima, a idade de Maria. É bem tranquilo, né? Porque são incompletas mesmo, né? Ok. A metade de um número. Sim, mas não dá para julgar, entendem? O triplo de 15 é maior que 10. Dá para julgar aqui? Temos um sujeito, cabe julgamento. Então, na relação dada, são sentenças apenas os itens de números. Lembrando que sentença é aquilo que dá para julgar. Quais são mesmo ali? Vamos ver? A 1, a 2 e a 6. Letra A. Então é bem tranquilo, era uma questão mais inicial, bem teórica. Mas é isso. Então essa primeira questão aí, nós já temos resolvida. Turma, agora a gente vai estender um pouquinho mais a teoria e em seguida já vamos começar a pensar. Tá? Até agora foi só uma teoria, mas importante que você saiba. Definam agora lá, proposição simples versus composta. O versus pode ser o xizinho aqui. Proposição simples, xizinho, composta.
Acho que na parte teórica ali eu trouxe para vocês a definição de simples e composta ou não? Trouxe. Mas vamos anotar, pode ser no caderno. Reparem, gente, se eu escrevo isso aqui, botem um exemplo lá. 2 é par. É uma proposição, ela é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Nós temos quantas informações aqui para julgamento? Temos uma. Estamos falando sobre o 2 dizendo que ele é par. Então esta é dita uma proposição simples. Se você quiser definir lá no conceito, enfim, se você quiser ter esse conceito, anote lá. Simples, uma única informação para julgamento. Então, proposição simples, uma única informação para julgamento. Exemplo, 2 é par. Composta. Definam a composta, então. 2 ou mais informações para julgamento. 2 ou mais informações para julgamento. Escrevam essa frase aqui. 2 é par e maior que 5. 2 é par e maior que 5. Ok? Turma, quantas informações para julgamento aqui? 2. Eu digo que 2 é par. Quando eu digo maior que 5, refiro-me a quem aqui? Ao 2. 2 é maior que 5. Então eu tenho 2 informações para julgamento. Tem uma ali e outra aqui. Então essa proposição é simples? Não, ela é composta. Certo? Muito bem. Ok. Cabe um esclarecimento aí. Se eu disser essa frase aqui, João e Pedro são médicos. Simples ou composta? Será que é simples? Reparem que quando eu digo João e Pedro são médicos, eu estou dizendo João é médico e Pedro é médico. Tenho quantas informações para julgamento? 2. Mas aí surge essa dúvida aí. Então eu quero que vocês entendam uma coisa. A maioria das bancas vai entender como composta. A CESP, no entanto, ela entende como proposição simples. São aquelas proposições com sujeito composto. Ela vai dizer que é simples. Só a CESP. As demais todas compostas. Certo? Não sei se alguém pretende fazer CESP em algum momento. Mas a CESP, ela traz na prova de lógica, ela costuma, principalmente se ela for abordar isso, ela traz um breve resuminho ali do que ela entende, até porque ela tem algumas peculiaridades lá, diferentemente das demais. Mas via de regra, eu concordo que isso aqui na verdade é composto, para todos os efeitos. Porque nós temos 2 informações, certo, minha gente? A CESP entende que é simples. Sempre que for o sujeito composto ali, então 2 nomes, né? Muito bem. Gente, a jogada agora é a seguinte. Posso apagar aqui? Chegaram a copiar? Eu quero lhes perguntar uma coisa. Toda proposição, ela é o que mesmo? Verdadeira ou o quê? Ou falsa? Muito bem. Quando a gente tem uma proposição simples, como essa daqui, beleza. Eu verifico se eu conheço, senão eu vou no Google lá, eu consulto e eu vou ter um valor lógico. Isso aqui é verdadeiro. Só que se eu tenho uma proposição composta, eu tenho, portanto, pelo menos 2 informações. E ela precisa ser ou verdadeira ou falsa. Não importa se ela é simples ou composta. Tem que ter um valor lógico. O que você me dirá de uma forma intuitiva? Essa frase aqui, a composta, é verdadeira ou é falsa? É falsa. Mas isso aqui é verdade. E aquilo não é. Então reparem que, se eu for julgar separadamente,
Esta primeira proposição simples, ela é verdadeira. Esta outra proposição, que também é simples, se eu analisar apenas ela é falsa. 2 de fato não é maior que 5. E essa proposição como um todo, ou seja, a composta, ela vai ser falsa. No entanto, se ao invés de um e aqui, eu tivesse um ou, essa minha frase já não seria falsa, ela seria verdadeira. Se eu tiver uma frase na forma, se 2 é par, então é maior que 5, ela vai ser falsa. Mas se eu tiver uma frase, ou 2 é par, ou é maior que 5, aí ela vai ser verdadeira. Coisa meio doida, não é? Vamos entender. Por que isso? Porque, na verdade, mais que as proposições aqui, nós temos uma outra coisa extremamente importante. Em português, o que a gente chama isso? Chama os nexos, né? E, ou, se, então, né? Em lógica, nós chamamos de conectivos lógicos. Então, vocês vão fazer esse apontamento. Mas eu acho que até vocês têm aqui no material teórico, porque eu falei que ia distribuir para vocês não copiarem muito e estou fazendo vocês copiarem horrores aqui. Bom, reparem ali, eu tenho uma nuvenzinha na parte da esquerda pela metade da página aqui. Estão vendo ali conectivos? Muito bem. Gente, o que é o conectivo? Não precisa nem conceituar, mas se quiser, o conectivo, na verdade, é uma expressão que é utilizada em proposições compostas. Toda proposição composta, ela necessariamente tem que ter um conectivo. Algo que una as duas frases, ou 3 ou 4. Muito bem. Então, isso vocês vão ter que decorar. São 5 os conectores, ou conectivos, a mesma coisa. Eles estão apontados ali. O que nós temos? Vamos dar uma olhadinha. E, ou, se, então, se e somente se, e temos o último que é o ou. São só 5, mas vocês têm que decorar. Certo? Ok. Gente, a lógica, assim como a matemática, ela utiliza símbolos. Lá na matemática, quando a gente fala de um número que nos é desconhecido, chamamos de x ou y, né? Aqui em lógica também, nós temos símbolo para tudo. Então eu quero que vocês se familiarizem com isso também, isso tem que se decorar. Olha o conectivo ali, e, qual é o símbolo que é utilizado em lógica? É aquele símbolozinho que está apontado à direita ali. O ou tem aquele símbolo diferentezinho. O se, então, é uma setinha para a direita. O se e somente se é uma setinha para ambos os lados. A gente já vai entender, inclusive, a simbologia, por que é assim e não é assado. E o ou é parecido com aquele ou ali de cima, só que tem um underline abaixo. Esses são, gente, os símbolos universais, são padrões. A banca que tem meio que se fresqueado um pouco nesse sentido, talvez alguns aí tenham feito provas da Fundatec, tenham observado. A Fundatec tem definido, por exemplo, que o símbolo do se então não é esse aí. Ela quer chamar assim, mas aí ela vai trazer esse glossáriozinho ali. O se e somente se, ela não bota uma única setinha, ela bota 2 tracinhos com a setinha para os 2 lados, mas 2 tracinhos aqui. Mas aí ela vai dizer. O ou, ela tem utilizado delta. Teve uma prova que eu não sei de onde que ela tirou aquilo. Ela tirou, sabe aquele R de marca registrada? Que é uma letra grega, na verdade, isso aqui também. Ó. Mas aí ela vai dizer. Os padrões são esses daqui são universais. Muito bem. Gente, última coisinha para você decorar. Afinal, não falei quase nada para decorar ainda, hoje. Na direita, o operador lógico. Cada conectivo representa um operador. Então, se a frase é regida por um e, nós dizemos que essa frase é uma forma de conjunção. Esse é o nome que se dá, porque é o operador. Se for ou, é uma disjunção, eu botei abreviadinho, ali, é disjunção inclusiva. Se for um se, então, é condicional. A Fundatec chama de condição, ou condicional. Mas aí não precisa anotar, né? Porque a palavra é semelhante. O se e somente se é bicondicional. E a Fundatec gosta de chamar de bicondição. E o ou é disjunção também, só que exclusivo. Aquele primeiro ou é inclusiva e o ou é exclusiva. Bom, agora, como eu falei, tem que ter uma hora que para essa teoria chata e a gente vai começar a pensar mais. Afinal, isso aqui é aula de lógica. Então, assim, pessoal, o que a gente precisa agora? A gente vai dar, de uma forma bem geral, vamos definir em que condições uma frase, por exemplo, quando é regida por esse, quando é que ela vai ser verdadeira, quando é que vai ser falsa. Mas se for um ou, como é que funciona? Se for o se, então. Então, para cada um desses conectivos, há uma lógica.
E a lógica faz todo sentido, mas como a gente não utiliza no dia a dia, é importante que a gente decore isso. Você vai ver que faz sentido, mas ainda assim a gente vai decorar. Então eu quero que vocês anotem no caderno agora algumas frases para a gente trazer isso, para ficar bem claro para vocês. Então nós vamos criar uma frase para cada um dos conectivos. Você vai anotar primeiro essa daqui, então anotem lá. Para ser presidente. 3 pontinhos. Vocês que estudam aí legislação, né? Sabem que entre as necessidades para um cidadão comum ser presidente, tem várias, mas tem duas que eu quero trazer aqui. Primeiro, a pessoa tem que ter mais de 35 anos, você não pode candidatar-se. Deixa eu botar um pouquinho, pode ser, eu vou botar um pouquinho mais para a esquerda só, porque aí eu posso botar do lado ali. Então anotem assim, para ser presidente, 3 pontinhos, mais de 35 anos e brasileiro nato. Só não pode ser naturalizada, tem que ser nascida no Brasil. Para ser não só presidência, né, o cargo máximo do executivo, para vários outros cargos também tem que ter essa peculiaridade. Muito bem. Como é que isso vai funcionar? Eu quero que vocês entendam assim. Nós temos aqui, para todos os efeitos, uma proposição que é composta. A frase completa seria assim: o cidadão tem mais de 35 anos e o cidadão é brasileiro nato. Ok? Esse é o entendimento. Gente, sempre que nós tivermos duas frases para julgamento, nós teremos 4 possibilidades de valoração. Você sempre vai ser essa mesma. Vocês vão anotar o seguinte, ó. Primeira possibilidade é aquela em que ambas as frases são verdadeiras. Depois nós vamos ter uma segunda possibilidade em que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Temos uma terceira ainda, em que a terceira, vejam, linha aqui é falso e verdadeiro, e por fim aqui falso e falso. Então são estas 4 possibilidades. Quem já estudou lógica está falando, professor, mas isso não tem a ver lá com a tabela verdade? Tem, na verdade é isso, é aquele fundamento da tabela verdade, mas eu vou trabalhar um pouquinho diferente, que eu acho que é mais fácil. Então eu quero que vocês me ajudem a o seguinte entendimento aqui. Gente, na primeira frase, eu tenho verdade, verdade, não é isso? Então nós vamos entender assim. A primeira frase diz que o cidadão possui mais de 35 anos. Nós vamos entender como sendo verdadeira essa frase. E que ele é brasileiro nato, também verdadeira. Então, com base na exigência, para ser presidente tem que ter mais de 35 e ser brasileiro nato. O que você me dirá sobre este primeiro candidato aqui? Ele poderá candidatar-se ou não? Pode. Então você vai anotar aqui do lado, igual a verdade. Esta é a ideia. Concordam comigo? Segundo candidato se apresentando lá, ele tem mais de 35, mas ele é brasileiro nato? Não. Pode candidatar-se? Não. Por que não pode? Porque nós temos o que aqui? Um E. Claro essa ideia, gente? Esse segundo não pode. Então, portanto, o resultado ali vai ser falso. Vamos entender assim. O verdade é quando pode, o falso é quando não pode. Terceira linha. Tem mais de 35 anos? Não. É brasileiro? É. Brasileiro nato. Pode candidatar-se? Também não. Não pode. E o último? Nenhuma coisa nem outra. Poderá candidatar-se? Também não. Muito bem. Então vocês podem terminar de copiar? E aí eu quero que a gente observe o seguinte. A gente não vai precisar decorar as 4 linhas. Nós vamos decorar uma linha. Qual a linha que nós vamos decorar, gente? Apenas esta. Então, você pode fazer isso aqui, depois a gente vai trazer para um cantinho ali, porque isso aqui a gente vai ter que decorar. Então, toda frase regida por E, a gente sabe que ela só é verdade se ambas as frases forem verdades. Qualquer outra formação que não seja essa, não importa. Não importa, vocês me entendem, gente? Por exclusão, não essa daqui, ela é falsa. Fica mais fácil de decorar. Tranquilos? Vamos para a segunda frase. Vaga de emprego.
Então, uma empresa, ela deseja recrutar um profissional e dentre o perfil que ela deseja, ela estabeleceu o seguinte: esse profissional deverá ter graduação em administração ou, vejam, ou contábeis, certo? Vamos aos valores aqui. Verdadeiro, verdadeiro, as mesmas valorações que nós utilizamos antes ali. Não tem problema eu ficar andando de um lado para o outro, né? Muito bem. Turma, eu sou lá do RH, recebi os currículos, ok? E alguns desavisados mandaram currículo, provavelmente sem poder participar do processo. Quero que vocês vejam, o primeiro candidato lá, ele tem administração, mas tem contábeis também. Algum problema? Uma ou outra. Ele tem as duas. Algum problema? Não. Então, o que vai ser aqui? Verdadeiro. Beleza. Segundo currículo, segundo candidato, ele tem administração, mas não tem contábeis. Pode? Se fosse E, poderia? Não. Mas sendo ou, pode, ou alternativo. Compreendem? Então também vai ser o quê? Verdadeiro? Pode sim. Terceiro candidato, não tem administração. É falso, não é? Mas tem contábeis. Pode? Pode. Gente, mas todo mundo então pode. A última linha. Pode? Por que não pode? Porque ele não tem nenhuma, nem outra. Aqui vai ser o quê? Aqui vai ser falso. Então esta é a ideia do ou. Vocês vão apontar simplesmente isso aqui do ou. Essa frase aqui, não precisa copiar, só quero que a gente treine um pouquinho. Verdadeira ou falsa? Vamos ver as parciais? 6 é par. Verdade. 4 mais 3 é maior que 8. É falso, 7, né? Falso. Qual é o meu conector aqui? É um ou. Qual é a lei do ou? Vamos lembrar. O que é o ou? Só é falso quando ambas forem falsas. É o caso? Não. Então essa frase é verdadeira. É isso. Certo, minha gente? Bem tranquilos? Ok. Vamos para a terceira frase agora. Anotem o seguinte lá. Se chover, vírgula, então levarei o guarda-chuva. Eu costumo dizer que ela, se fizer sol, irei à praia, mas vamos mudar um pouquinho agora. Se chover, vírgula, então levarei o guarda-chuva. Guarda-chuva tem hífen ainda? Eu estou mais perdido que... Acho que perdeu, né? Não tem mais, caiu, né? Mas não é junto, é separado. Ou é tudo junto? Vocês que estudam português, tem hífen ainda? Sei lá. Bom, enfim, se tu está dizendo, tu que estuda, vamos botar com hífen. Ok. Gente, duas frases aqui também. Nós temos chover, levar o guarda-chuva. O tempo verbal não interfere. Posso pensar choveu, levei, levarei. Isso é totalmente indiferente em lógica. Quero que vocês observem então as 4 possibilidades de valoração. As mesmas de antes ali. E aí vocês vão fazer o julgamento comigo aqui. Podem copiar primeiro. Tá ótimo. Até 9h30, tá muito bom. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte aqui. Gente, nós vamos analisar o seguinte. O verdadeiro é quando a pessoa não se molhar. O falso é se ela se molhar. E vamos esquecer, não tem marquise.
para a pessoa ir para baixo. Essa é a ideia, perfeito? Então observem a primeira. Choveu. Choveu, é verdade. Levou o guarda-chuva? Naturalmente levarei e abrirei, né? Vai abrir o guarda-chuva. Vai se molhar? Não. Então é o que aqui? Verdadeiro. Segunda frase. Choveu? Sim. Levou o guarda-chuva? Não. Vai se molhar? Claro que vai. Sem escapatória. Vai se molhar. Terceira. Choveu? Não. Levou o guarda-chuva? Levou. Vai se molhar? Não. Por que não vai se molhar? Por quê? Porque não choveu. Não sei que ela ligue uma mangueira. Última frase. Choveu? Não. Levou o guarda-chuva? Não. Vai se molhar? Não. Não vai se molhar. Professor, mas que coisa. Eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. Sempre que nós tivermos uma frase regida por se isso, então aquilo, ela só é falsa nestas condições aqui. Quando a primeira frase, aquela que vem logo depois do se, for verdade, e a segunda, que é a que vem depois do então, for falsa. A gente costuma brincar que a Vera Fischer é falsa. Tu decora isso. Se a minha frase é essa então, só quem é falsa é quem, gente? Vera Fischer. Simples assim. Pode não fazer muito sentido porque a gente não utiliza isso no dia a dia, né? Ok? Mas esta é a ideia. Então, se eu tiver essa frase aqui, se 4 é maior que 328, então 6 é maior que 1384. Será que essa frase é verdadeira ou é falsa? É um se então, né? Gente, 4 é maior que 328? Não, falsíssimo. 6 é maior que 1384? Falso. Mas a minha frase é um se então, não é isso? Qual é a única condição para o meu se então ser falso? Vera Fischer. É Vera Fischer? Não. Então essa frase aqui, a despeito das minhas parciais aqui, é a mais pura expressão da verdade. É isso que nós temos que entender. Claro, minha gente? Então, não é simplesmente o julgamento das frases. O conectivo aqui é o que manda, vamos dizer assim. Essa é a ideia. Beleza? Vamos adiante. Agora, deixa eu apagar aqui. Vamos entender o se e somente se. Pessoal, eu quero que vocês, não precisa copiar ainda, só acompanhem comigo aqui, por favor. Esse símbolo aqui é o símbolo do se então, concorda comigo? Se então, né? Então eu vou escrever a frase, vou botar abreviadinho aqui, eu quero que vocês entendam assim. Se Pedro é gaúcho, então o Pedro é brasileiro. Certo? Eu quero que a gente parta da ideia de que é verdade, que o Pedro de fato é gaúcho. O que você me diz? Se o Pedro é gaúcho, o que você me dirá sobre ser brasileiro? É verdade, a gente sabe, vamos botar num diagrama aqui para ficar mais fácil. Esse diagrama representa o conjunto dos gaúchos. Os brasileiros é um pouco mais amplo, mas a gente sabe que todo gaúcho é brasileiro. A recíproca não é necessariamente verdadeira, nem todo brasileiro é gaúcho, mas todo gaúcho é brasileiro. Então essa minha frase é verdadeira. Eu quero que vocês observem uma coisa. Deem uma olhada lá no se então. Qual é o nome do operador mesmo que o representa? Ele representa o condicional, não é isso? E tem um outro conector que é se e somente se. Ele representa o bicondicional. Gente, o que o bi quer dizer? Prefixo bi. Duas vezes, né? Bissexual, bi, qualquer outra coisa. Muito bem. Então eu quero que vocês entendam o seguinte aqui. A ideia de uma frase ser bicondicional é aquela em que eu consigo fazer o condicional tanto na ida, mas também na volta. Essa é a ideia. Então eu quero que vocês me ajudem a ler aqui o seguinte. Eu vou fazer o que a gente chama de recíproca aqui, eu vou trocar as falas de lugar. A minha leitura agora é o seguinte: se João é brasileiro, então ele é gaúcho. E eu vou partir da ideia de que ele é brasileiro. Gente, se o João é brasileiro, eu posso concluir que ele necessariamente é gaúcho? Não. Não necessariamente, concordam comigo? Então você observa o seguinte, essa minha frase aqui, ela é condicional, mas quando eu tentei fazer o caminho de volta, não necessariamente, até poderia ser, mas não necessariamente, então ela não será bicondicional, ela é somente condicional, porque ela só atende um sentido. Tranquilos? Agora deixa eu trazer uma outra frase para vocês entenderem melhor isso.
Eu vou escrever isso aqui agora. Se respiro, então estou vivo. Vamos partir da ideia de que é verdade que a pessoa respira. Se ela respira, o que você conclui sobre estar viva? Está viva, necessariamente, que nem ali. Vou fazer a volta. Vou partir da ideia de que ela está viva, que nem ali, é brasileira. Gente, se ela está viva, o que você me diz sobre ela respirar? Não necessariamente ou necessariamente? Necessariamente. O que essa frase tem diferente dessa? Ela é condicional tanto na ida quanto na volta. Então o conectivo para ela não é ser então, é o que? Ser e somente ser. É isso que a gente tem que entender. Isso significa o ser e somente ser. Beleza? Então vamos trazer essa frase aqui. Olha lá, respira. Não vou botar nome porque não precisa ali. Se e somente se está vivo. Ok? O julgamento, então, é o seguinte. Eu quero que vocês, vamos definir assim. O verdade é para aquilo que é concebível, o que seja possível. O falso é aquilo que é impossível. Reparem lá, a pessoa respira e ela está viva. Faz sentido isso? Respira, está viva, sim. Verdade? Segunda linha. É verdade que ela respira, mas é falso que ela está viva. Tem como? Mas estou morto. Concordam comigo? O que vai ser aqui, gente? Falso, não faz sentido. Terceira linha. Gente, respira, mas está viva. Tem como? Não, também vai ser falso. Última possibilidade. Respira? Não. Está viva? Não. Faz sentido? Faz. Ela não respira, ela está o quê? Está morta. Portanto, é o que aqui, gente? É verdade. Então, cada uma delas, minha gente, é uma jogada, é diferente. Eu trago essas frases para a gente ver que realmente que tem sentido isso, mas mais que sentido que a gente tem que decorar, na verdade. Vocês vão ter que decorar isso. Então, o que a gente pode definir aqui? Não vai dar numa linha só, no caso do ser e somente ser. Vamos definir o seguinte, que eu só vou ter verdade quando os valores lógicos das proposições forem iguais, mas não necessariamente verdades.